Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia para o nosso canal Filosofia. Eu sou o professor Johnny. Estamos aqui hoje para tratar do mais antigo dos cinco filósofos, o René Descartes, né? Filósofo francês, né? Extremamente importante, um dos filósofos mais importantes da história. Primeiramente, né, gostaria de lhes pedir, se vocês quiserem nos ajudar, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, pode ajudar também a avisar vocês que vocês possam receber os vídeos quando forem postados. Dentro disso, então, vamos tratar do nosso querido Descartes, né? Que o texto dele, inclusive, é um texto um pouco difícil de encontrar, né? Algumas pessoas acham isso em 30 segundos, um minuto, mas mesmo assim eu disponibilizarei a vocês aqui para vocês baixarem o texto, a parte que vocês precisam ler, que é exatamente o que a Federal pede lá. Vamos então dar uma olhadinha aqui como estamos então com o nosso querido René Descartes, que está ele com o seu discurso do método, lembrando que esse texto ele é um dos dois textos que ele escreve a mesma coisa, que é o Meditações Metafísicas e o discurso do método, Meditações Metafísicas, também chamado Meditações, como é sobretudo metafísica então. Onde ele escreve justamente a famosa passagem do penso logo existo e da prova da existência de Deus, e onde ele visa validar as ciências como sendo o caminho da verdade e a razão, então, e as ciências sendo confiáveis, né, porque são frutos da razão humana. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que nós precisamos entender da filosofia moderna, que vai do século XV ao século XVIII. Essa é a filosofia moderna toda. Ela é dividida em três partes. A primeira delas é a filosofia do Renascimento, que é justamente o período de Maquiavel, de Bacon, Galileu, onde a ciência era muito contestada, começa ali no século XV, mas é o século XVI, de fato, que é quando é a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, do heliocentrismo para o geocentrismo e a filosofia moderna do século XVII. Então, existem duas, na verdade é uma só. Né? Qual que você está falando, a filosofia moderna toda ela? Ou só do século XVII? Ah, só do século XVII. Ah, então tá bom, obrigado. Não, toda ela. Ah, então isso inclui o Renascimento e o Iluminismo lá do Voltaire. Então é necessário então ter essa distinção. Nós falaremos do século XVII, que é a era em que a ciência é aprovada como sendo válida, segura, um conhecimento confiável. E por fim temos o período último deles, que é o do Voltaire, o Iluminismo, a Era da Razão, o século das luzes, a filosofia do século XVIII, foi eles que deram o nome Idade das Trevas para a Idade Média, né, porque diziam que era um uso exagerado demais do sentimento da fé, né, e não da razão, né, eles estavam se achando. Que vai culminar com a grande Revolução Francesa, que é o divisor de águas entre a modernidade e a contemporaneidade. René Descartes, que está aqui, né, então, filósofo francês, nascido em 1596, falecido em 1650. O Descartes, ele escreve essa é a obra que eu disponibilizarei para vocês, baixarem no link aqui embaixo, né, do texto, que é da tradução do Beto Carreiro Júnior, que são Os Pensadores de São Paulo, Abril Cultural, 1983, nas páginas 27 e 44, somente a primeira parte e a segunda parte só, é bem tranquilo. Então, esse é o texto que vocês precisam, esse que eu lhes darei, né, do discurso do método. Então, né, Descartes foi um filósofo físico também, um matemático francês. Durante a Idade Moderna foi conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Notabilizou-se sobretudo por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência. Mais tarde obteve o reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenação que leva o seu nome. Por fim, foi também uma das figuras-chave da Revolução Científica. Descartes, por vezes chamado de o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental
e inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos posteriores, boa parte da filosofia escrita a partir de então foi uma reação às obras do Descartes, a autores supostamente influenciados por ele, né, que seguindo ele ou contra ele. Ele é muito importante, então, até hoje isso é. Muitos especialistas afirmam que, a partir de Descartes, inaugurou-se o racionalismo na Idade Média. Décadas mais tarde, surgiria nas Ilhas Britânicas um movimento filosófico que, de certa forma, seria o seu oposto, o empirismo, que é aprender pela experiência e não jogar fora a razão. Racionalismo é aprender pela razão e joga fora a experiência. Não existe experiência do corpo, impressão sensorial, isso não é confiável. O John Locke é o criador disso, Hume é um continuador do pensamento do Locke, isso é o empirismo, então. Esse aqui é o John Locke, que vai o pai do empirismo, que é o conhecimento da mente como uma folha em branco, a tábula rasa, que adquire dados pelos sentidos, e a mente inteligente do homem lida com esses sentidos e cria o conhecimento. Parece muito mais plausível em relação ao que pensamos hoje, porém, nós estamos um passo à frente. Isso é porque ele está mais próximo de nós, algumas décadas. E também o David Hume, filósofo escocês, britânico também, mas escocês, nascido em 1711 e morto em 1776. O pensamento do Descartes é revolucionário para uma sociedade feudalista, em que ele nasceu, onde a influência da igreja ainda era muito forte quando ainda não existia uma tradição de produção de conhecimento. Aristóteles tinha deixado um legado intelectual que o clero se carregava de disseminar. Foi um dos pensadores do movimento racional científico, considerado o pai do racionalismo, e defendeu a tese de que a dúvida era o primeiro passo para chegar ao conhecimento. Descartes viveu em uma época marcada por guerras religiosas entre protestantes e católicos na Europa, a Guerra dos 30 Anos. Viajou muito e viu sociedades diferentes, têm crenças diferentes, mesmo contraditórias. Aquilo em que uma região é tida como verdadeiro também pode ser considerado ridículo, disparatado e falso em outros lugares. Aqui está uma imagem da Guerra dos 30 Anos, dos protestantes e os católicos, os crentes e os católicos se matando em nome de Jesus. Não tem nada a ver, uma coisa totalmente fora do preceito cristão original, mas isso aconteceu e ainda acontece. Você pode ver o fascismo italiano, o Vaticano, o Estado do Vaticano foi a assinatura do documento disso de Benito Mussolini, é o pai do fascismo. A gente vê o Papa Pio XII se aliando a Hitler. Lógico que eles vão dizer que hoje eles não queriam aquilo, mas é claro que eles queriam. O extermínio dos judeus era favorável, já que eles não acreditam em Cristo. Descartes viu que os costumes, a história de um povo, sua tradição cultural, influenciam a forma como as pessoas veem e pensam aquilo em que acreditam. É considerado o primeiro filósofo moderno. Os renascentistas são modernos, já porque têm ciência, mas ainda assim eles não são considerados modernos como o Descartes para frente. Eles como se fosse um medieval com uma novidade ali, que é a ciência, por isso não pode mais ser medieval, então fica no meio do caminho. Nesse meio do caminho, como tem ciência, foi julgado para o lado dessas quatro divisões, antiga, medieval, moderna e contemporânea, para moderna então. É considerado o primeiro filósofo moderno e sua contribuição à epistemologia, o estudo do conhecimento, é essencial, assim como as ciências naturais, por ter estabelecido um jeito, uma maneira, um método, discurso sobre o método, que ajudou no seu desenvolvimento. Descartes criou, em suas obras Discursos do Método e Meditações, as metafísicas, as bases da ciência contemporânea. O método cartesiano consiste no ceticismo metodológico. Ele se coloca como cético por um momento, mas logo ele deixa de ser cético. Então ele não é um cético raiz, ele não é um cético como os céticos originais helenísticos do passado, aquele que até é indiferente à verdade, porque a gente vai chegar mesmo, sabendo a verdade. Chegou na verdade, como é que você vai saber que a verdade é verdade mesmo? Que nada tem a ver com a atitude cética, duvida-se da ideia de que não seja... de cada ideia que não seja clara e distinta, somente admite como sendo válido que é claro e distinto, ao contrário dos gregos antigos e dos escolásticos, que acreditavam que as coisas
Existem simplesmente porque precisam existir, ou porque assim deve ser, etc. Descartes instituiu a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que pudesse ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável, né? Induvidável, inquestionável. A maneira de falar é isso. Baseado nisso, Descartes busca provar a existência do próprio eu, que duvida, portanto, e é o sujeito de algo. Ego cogito ergo sum. Penso, eu existo. Penso, logo existo. E da prova da existência de Deus também, né? Aqui representado pelo afresco de Michelangelo, a criação de Adão. Aqui está o nosso querido Descartes, né? Mais uma pintura dele. E a dúvida como sendo o centro de sua filosofia. Não se esqueçam, né, que filosofia é dúvida, e isso é muito importante, né? Se não tiver dúvida, não tem como chegar em lugar nenhum. É isso que motiva até mesmo a ciência, né? Então é isso que eu tinha para essa introdução breve do Descartes, né? A partir de agora falaremos sobre tudo do Descartes, da obra, da primeira e segunda meditações, parágrafo por parágrafo, muitas aulas então. Explicaremos muito breve ou demorado, dependendo da necessidade. E teremos especiais dos tópicos importantes, como o penso logo existo, o bom senso, a prova da existência de Deus e tal, e todas as coisas que a dúvida hiperbólica e todas as coisas que o Descartes vem a abordar no seu texto. Então é isso que eu tinha para vocês hoje, amigos, e até a nossa próxima aula. Então, peço a vocês novamente, se inscrevam no nosso canal e ajudem-nos a crescer, que a gente ajuda vocês também, com todo o bom coração, toda a maior boa vontade do mundo. Até logo, amigos, e até a próxima. Tchau, gente!